20 de julho de 1969. A Águia, módulo lunar da Apollo 11, está a menos de 10 mil metros da superfície da Lua. Dentro da cabine apertada, Neil Armstrong e Buzz Aldrin estão focados, seus batimentos cardíacos acelerados. A jornada de 400 mil quilômetros estava chegando ao fim. Mas então, um som agudo e eletrônico quebrou a concentração. Uma luz de alarme âmbar piscou. No pequeno display de números verdes à sua frente, um código de erro apareceu. 1202. Ninguém na cabine, nem a maioria dos controladores de voo em Houston, sabia o que aquele código significava. O computador, o cérebro que guiava a descida, estava gritando por socorro. Segundos depois, o alarme soou novamente. 1201. A aterrissagem estava a minutos do fracasso. A missão inteira, o culminar de uma década de trabalho e do esforço de 400 mil pessoas, dependia da decisão que seria tomada naqueles segundos, baseada na confiança em uma máquina com menos poder de processamento do que uma calculadora de bolso moderna. Esta é a história desse computador. A história do Apollo Guidance Computer, ou AGC, uma máquina nascida em uma era em que os computadores eram gigantes, mas que precisava ser pequena o suficiente para voar. Esta é a história da engenharia que não apenas levou o homem à Lua, mas que, nos momentos mais críticos, salvou a missão de si mesma. Para apreciar a genialidade do AGC, precisamos nos transportar para o início dos anos 60. O mundo da computação era um lugar diferente. Os computadores eram monstros que ocupavam salas inteiras, pesavam toneladas e eram alimentados por um exército de tubos de vácuo ou transistores individuais. A ideia de colocar um computador a bordo de uma espaçonave era, por si só, radical. A maioria dos projetos de foguetes da época era controlada por sistemas analógicos e por comandos de rádio da Terra. Mas, para uma missão à Lua, isso não era suficiente. A nave precisaria de autonomia, precisaria de um cérebro eletrônico próprio. O desafio foi entregue ao MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e ao seu laboratório de instrumentação, liderado pelo lendário Charles Stark Draper. A tarefa que a NASA lhes deu era aparentemente impossível. Construir um computador que pudesse navegar a Apolo da Terra à Lua e de volta, controlar a descida e a subida do módulo lunar e fazer tudo isso em uma caixa que não fosse maior que uma maleta, pesasse menos de 32 quilos e consumisse menos energia que uma lâmpada. Era um salto quântico no desconhecido. E para realizá-lo, a equipe do MIT teve que ser pioneira em uma tecnologia que ainda estava em sua infância. Uma tecnologia que mudaria o mundo para sempre: o circuito integrado. Confiáveis o suficiente para uma missão espacial. Até então, os circuitos eram construídos com componentes individuais, transistores, resistores, capacitores, todos soldados à mão em uma placa. Em 1958, Jack Kilby e Robert Noyce, trabalhando separadamente, inventaram o circuito integrado, ou microchip, a ideia de fabricar todos esses componentes em uma única peça de silício. Era uma revolução na miniaturização. Mas em 1961, a tecnologia era nova, cara e, o mais importante, não testada. Ninguém sabia se os circuitos integrados seriam. A NASA e o MIT fizeram uma aposta ousada. Eles decidiram que o AGC seria um dos primeiros sistemas do mundo a ser projetado em torno dessa nova tecnologia. Eles se tornaram os maiores consumidores de circuitos integrados do planeta, comprando mais de 60% da produção mundial no início dos anos 60. Essa demanda massiva efetivamente impulsionou a indústria do Vale do Silício, acelerando o desenvolvimento e a produção de microchips em anos. O computador que nos levaria à Lua estava, ao mesmo tempo, dando à luz a era digital na Terra.
O bloco segundo do AGC, a versão final que voou nas missões Apollo, continha mais de 5.600 circuitos integrados, uma densidade de computação inédita para a época. Mas o hardware, por mais revolucionário que fosse, era apenas metade da equação. O computador precisava de um programa e, crucialmente, precisava de uma maneira de armazenar esse programa que fosse imune a falhas de energia, a picos de radiação e a qualquer possibilidade de corrupção de dados. A solução para isso foi uma das peças de engenharia mais elegantes e artesanais da história da computação: a memória de corda de núcleo, ou Core Rope Memory. A memória do AGC não era eletrônica no sentido moderno, era física, literalmente tecida à mão. Era uma forma de memória somente de leitura, ou ROM. O programa do computador era fisicamente trançado em uma matriz de pequenos núcleos de ferrite, anéis magnéticos do tamanho de uma cabeça de alfinete. Um fio de cobre passava através de um núcleo para representar um 1 e passava ao redor do núcleo para representar um 0. Milhares desses núcleos eram dispostos em um painel e longos fios de cobre eram tecidos através deles, formando as palavras e instruções do código. Esse trabalho era tão delicado e preciso que não podia ser feito por máquinas. Era feito à mão, principalmente por mulheres que trabalhavam em fábricas têxteis, habilidosas no manuseio de agulhas e fios. Elas ficaram conhecidas como as Lola Techs, em homenagem à empresa Raytheon, que fabricava a memória. Elas sentavam-se em mesas que pareciam teares, com uma grande placa de ampliação e pacientemente passavam os fios através dos núcleos, seguindo um mapa de papel. Um único erro em 1 milhão de passagens de fio poderia comprometer toda a missão. Depois que a tecelagem estava completa, o conjunto de fios e núcleos era encapsulado em resina epóxi, criando um bloco sólido e indestrutível de código. O software havia se tornado hardware. Essa memória era incrivelmente densa para a época, armazenando 72 kilobytes de código em um volume surpreendentemente pequeno. Mas era completamente inflexível. Uma vez que o programa era tecido, ele não podia ser alterado. Qualquer bug de última hora exigiria que toda a memória fosse descartada e um novo conjunto fosse tecido do zero, um processo que levava semanas. Para interagir com este cérebro de silício e corda, os astronautas não tinham um teclado ou um mouse. Eles tinham uma interface chamada DS-Kiwi, pronunciada DIS-Key, para Display Keyboard. Era um pequeno painel com um teclado numérico e uma série de luzes e displays de números verdes. A comunicação com o AGC era feita através de um sistema de verbo-substantivo, verb non. O astronauta inseria um comando de 2 dígitos para verbo, que era a ação que queria que o computador executasse, como exibir ou monitorar, e depois inseria um código de 2 dígitos para substantivo, que era o dado que queria ver, como tempo de ignição ou velocidade vertical. Por exemplo, verbo 16, substantivo 65, pediria ao computador para exibir continuamente a altitude e a velocidade de descida do módulo lunar. Era um sistema conciso, mas poderoso, que permitia aos astronautas monitorar e, quando necessário, intervir no funcionamento do computador. E seria neste pequeno display verde que o destino da missão Apollo 11 seria decidido. O AGC foi, portanto, uma máquina de paradoxos. Era avançado o suficiente para usar os primeiros microchips do mundo, mas primitivo o suficiente para ter sua memória tecida à mão. Era poderoso o suficiente para guiar uma nave à Lua, mas tinha uma interface que era operada com códigos de 2 dígitos. Era uma obra-prima da miniaturização dos anos 60, mas seu poder computacional total era ofuscado pelo microchip mais simples em um brinquedo infantil moderno. A máquina estava pronta.
O hardware era robusto, a memória era indestrutível. Mas um computador é apenas tão bom quanto o software que o executa. E o software do AGC, o conjunto de instruções tecidas naquelas cordas de núcleo, continha uma genialidade que ia muito além da simples navegação. Ele continha a chave para a sobrevivência em meio ao caos. E essa genialidade estava prestes a ser testada da maneira mais dramática possível, a 300 mil pés acima da superfície da Lua. Um computador, por mais avançado que seja seu hardware, é uma casca vazia. Sua verdadeira inteligência reside no software, no conjunto de instruções que lhe diz o que fazer. E o software do Apollo Guidance Computer era, em muitos aspectos, ainda mais revolucionário do que seus circuitos integrados e sua memória de corda. A responsabilidade de projetar esse software coube a uma equipe de jovens engenheiros e matemáticos no MIT, liderada por uma mulher pioneira chamada Margaret Hamilton. Hamilton não era apenas uma programadora. Ela foi uma das primeiras a pensar na programação como uma disciplina de engenharia. Ela cunhou o termo engenharia de software para dar à sua profissão a legitimidade e o rigor que ela merecia. Em uma época em que a programação era vista quase como uma arte obscura, Hamilton e sua equipe a abordaram com uma metodologia sistemática, focada em uma única coisa acima de tudo: a confiabilidade. Eles sabiam que o software que estavam escrevendo não podia travar. Não podia haver uma tela azul da morte a caminho da Lua. O maior desafio era que o AGC tinha uma quantidade extremamente limitada de poder de processamento. Ele podia executar cerca de 40 mil instruções por segundo. Isso pode parecer muito, mas durante a fase mais crítica da missão, os últimos minutos da descida e do pouso lunar, o computador precisava fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Ele precisava controlar os propulsores do módulo lunar, processar dados do radar de pouso, calcular a trajetória, atualizar o display DSKI para os astronautas e se comunicar com o controle da missão em Houston, tudo em tempo real. Um computador convencional da época, ao ser sobrecarregado com tantas tarefas, simplesmente travaria ou começaria a criar uma fila, atrasando os cálculos mais importantes. A equipe de Hamilton sabia que isso seria uma sentença de morte. Eles precisavam de um sistema operacional que fosse mais inteligente. Eles precisavam de um sistema que pudesse, sob pressão, decidir o que era importante e o que não era. A solução foi um sistema operacional multitarefa preemptivo. É um conceito que é padrão em todos os computadores modernos, do seu laptop ao seu smartphone. Mas em meados dos anos 60, era ficção científica. A ideia era a seguinte: cada tarefa ou job que o computador executava recebia uma prioridade. Tarefas de baixa prioridade, como atualizar os números no display, podiam ser interrompidas, preempted, a qualquer momento por tarefas de alta prioridade, como disparar os motores para corrigir a trajetória. O coração desse sistema era um programa chamado executivo. Ele agia como um controlador de tráfego aéreo para as tarefas do computador. O executivo não apenas executava os programas, ele os gerenciava. Ele mantinha uma lista de tarefas a serem feitas, ordenadas por prioridade. Se uma tarefa de alta prioridade precisasse ser executada, o executivo pausaria a tarefa de baixa prioridade que estava em andamento, salvaria seu progresso, executaria a tarefa crítica e somente depois que ela estivesse concluída, retornaria à tarefa de baixa prioridade. E o mais importante, o sistema foi projetado para ser assíncrono. Ele não esperava que uma tarefa terminasse para começar a próxima. Ele era orientado a eventos. Ele podia lidar com interrupções inesperadas, como um astronauta apertando um botão ou um novo dado chegando do radar, e instantaneamente reavaliar suas prioridades.
Essa arquitetura de software era a arma secreta do AGC. Ela dava ao computador uma resiliência, uma capacidade de se concentrar no que importava sob estresse que nenhum outro sistema da época possuía. A equipe de Hamilton passou anos projetando, programando e, crucialmente, testando esse software, simulando todo tipo de falha e cenário de sobrecarga que podiam imaginar. Mas eles nunca poderiam ter simulado o que estava prestes a acontecer durante a descida da Apollo 11. 20 de julho de 1969. O módulo lunar Eagle está em sua aproximação final. Armstrong e Aldrin estão ocupados, dividindo as tarefas. Aldrin está operando o DSKI, inserindo os comandos para o computador, enquanto Armstrong está no controle manual de atitude, olhando pela janela triangular para guiar a nave. A descida está ocorrendo perfeitamente. Mas havia um problema de hardware, um erro de design sutil na forma como o radar de encontro, Rendezvous Radar, o radar usado para se acoplar com o módulo de comando em órbita, interagia com o AGC. O radar não era necessário para o pouso, mas um item na checklist dos astronautas o havia deixado ligado em um modo de espera. Devido a um erro de fiação, o radar começou a bombardear o AGC com uma enxurrada de interrupções, um fluxo de dados inúteis que o computador não esperava. Essencialmente, o radar estava constantemente perguntando ao computador: onde estou? Onde estou? Onde estou? Cada uma dessas perguntas, embora irrelevante, exigia uma pequena quantidade de poder de processamento do AGC para ser respondida. A cerca de 6.000 pés de altitude, a carga de trabalho atingiu um ponto de inflexão. Além de todas as suas tarefas críticas de pouso, o computador agora estava gastando cerca de 13% de seus preciosos ciclos de computação apenas para lidar com os dados espúrios do radar. O sistema estava sobrecarregado. Foi nesse momento que o primeiro alarme 1202 soou. Dentro do código do AGC, 1202 significava alarme de excesso do executivo. Era o computador dizendo em sua própria linguagem: estou recebendo mais tarefas do que tenho tempo para processar. Estou sobrecarregado. Em um computador menor, este seria o momento do travamento. A tela congelaria. O sistema pararia de responder. Mas aqui, a genialidade do software de Hamilton entrou em ação. O programa executivo, ao detectar a sobrecarga, não entrou em pânico. Ele fez exatamente o que foi projetado para fazer. Ele executou um soft reset. Ele abortou todas as tarefas não essenciais de baixa prioridade que estavam em andamento e reatribuiu seus recursos apenas para as tarefas de alta prioridade, os programas de controle de descida e orientação. Ele efetivamente disse: não tenho tempo para atualizar o display ou conversar com o radar agora. Preciso voar esta nave. No controle da missão em Houston, o alarme causou um momento de pânico silencioso, mas um jovem engenheiro de 26 anos, Steve Bales, o oficial de orientação, lembrou-se de uma simulação meses antes, onde um erro de programação havia causado um alarme semelhante. Seu trabalho era saber se aquele alarme era fatal ou não. E ele sabia, por causa do design do software, que o computador estava programado para se salvar. Com o diretor de voo, Gene Kranz, exigindo uma decisão, Bales deu a resposta que salvou a missão. Go, continuem. Segundos depois, o alarme soou novamente. 1201. O mesmo tipo de alarme de sobrecarga. Mais uma vez, o software se reiniciou, descartou as tarefas de baixa prioridade e continuou voando. Dentro da cabine, Armstrong estava agora enfrentando um segundo problema. O computador estava levando a Águia para pousar em uma cratera cheia de pedras do tamanho de carros. Ele assumiu o controle semi-manual, instruindo o computador a manter a velocidade de descida, enquanto ele controlava o movimento horizontal, procurando por um local seguro para pousar.
Essa manobra consumiu preciosos segundos e, mais importante, combustível. A voz do controle da missão em seu ouvido ficou mais tensa. 60 segundos. 60 segundos de combustível restantes. O alarme de quantidade de combustível estava prestes a soar. Armstrong estava calmo, focado, pilotando a nave sobre o terreno perigoso. 30 segundos. Finalmente, ele encontrou uma clareira. Ele iniciou a descida final. Com menos de 25 segundos de combustível restantes no tanque, uma das 3 hastes de 1,7 metro na base dos pés de pouso tocou a superfície. Uma luz azul no painel de controle se acendeu. Contact Light. A voz de Aldrin soou calma e clara. Luz de contato. Armstrong desligou o motor. A poeira lunar que havia sido levantada pelo motor assentou. E então, silêncio. A voz de Armstrong ecoou de volta para 1 bilhão de pessoas na Terra. Houston, aqui base da tranquilidade. A águia pousou. O alívio no controle da missão foi explosivo. Eles haviam conseguido. O pouso na Lua foi um triunfo do espírito humano, da coragem de Armstrong e da engenharia de hardware que construiu a máquina. Mas foi também, e talvez acima de tudo, um triunfo do software. Naquele dia, a disciplina de engenharia de software, concebida por Margaret Hamilton e sua equipe, provou seu valor da maneira mais dramática possível. O pequeno computador, com sua memória tecida à mão e seu processador primitivo, enfrentou uma crise inesperada, e em vez de falhar, ele se adaptou. Ele priorizou. Ele sobreviveu, ele se recusou a desistir, e ao fazer isso, ele permitiu que a humanidade desse seu primeiro passo em outro mundo. Quando a poeira lunar assentou na base da tranquilidade, o Apollo Guidance Computer havia cumprido sua missão mais crítica, mas seu trabalho não havia terminado. Ele ainda precisaria guiar a subida do módulo lunar da superfície, executar a complexa manobra de encontro e acoplamento com o módulo de comando em órbita e, finalmente, ajudar a navegar a tripulação de volta para casa em sua jornada de 3 dias pela vastidão cislunar. Ele executou todas essas tarefas sem falhas. O AGC não foi apenas o computador que nos levou à Lua. Foi o computador que nos trouxe de volta em segurança, e ao fazer isso, seu legado se dividiu em 2 correntes poderosas que continuam a moldar o nosso mundo tecnológico hoje, um legado de hardware e um legado de software. O legado de hardware do AGC é, em uma palavra, o microchip. Antes do programa Apollo, o circuito integrado era uma curiosidade de laboratório, uma tecnologia promissora, mas cara, não testada e sem um mercado de massa. O programa Apollo, e especificamente a decisão do MIT de construir o AGC em torno dessa nova tecnologia, criou esse mercado. A NASA se tornou o primeiro e maior cliente da indústria de semicondutores. Para atender aos requisitos de confiabilidade quase perfeitos da NASA, empresas jovens como a Fairchild e a Texas Instruments tiveram que inventar novos processos de fabricação e de controle de qualidade. Eles tiveram que aprender a produzir microchips em massa, não aos milhares, mas aos milhões. O programa Apollo comprou mais de 1 milhão de circuitos integrados. Essa demanda massiva impulsionou a Lei de Moore antes mesmo de ela ser formalizada, acelerando a miniaturização e a produção em massa em 1 década. O preço de um único circuito integrado, que era de mais de $1.000 no início dos anos 60, caiu para cerca de $20 no final da década, abrindo a porta para seu uso em aplicações comerciais. O smartphone em seu bolso, o computador em sua mesa, os sistemas eletrônicos em seu carro, a linhagem de todos eles pode ser traçada diretamente de volta à decisão ousada de construir o AGC com microchips. O programa Apollo não apenas impulsionou a tecnologia de foguetes. Ele efetivamente deu o pontapé inicial na revolução do silício que definiria o final do século XX.
O AGC foi, em muitos aspectos, o primeiro computador pessoal. Não no sentido de que uma pessoa comum o possuía, mas no sentido de que era um computador autônomo e poderoso, dedicado a uma única tarefa crítica que operava fora do ambiente controlado de um data center. Mas o legado de software do AGC, personificado pelo trabalho de Margaret Hamilton e sua equipe, é talvez ainda mais profundo e influente. O software do AGC estabeleceu os princípios fundamentais do que hoje chamamos de sistemas embarcados em tempo real, Real-Time Embedded Systems. Estes são os sistemas de computador que operam as máquinas mais críticas do nosso mundo. Os sistemas de controle de voo de aviões, os controladores de usinas nucleares, os sistemas de freios ABS em carros e os equipamentos médicos de suporte à vida. A arquitetura de software do AGC, com seu sistema operacional multitarefa preemptivo, sua priorização de tarefas e sua capacidade de se recuperar de falhas de sobrecarga, foi pioneira em quase todos os conceitos que são padrão nesses sistemas hoje. A filosofia de Hamilton de engenharia de software, a ideia de que o software deve ser projetado com o mesmo rigor, disciplina e foco na confiabilidade que o hardware, tornou-se a base da indústria. O conceito de fail-safe e fail operational, a ideia de que um sistema, ao encontrar um erro, deve falhar de uma maneira segura ou continuar operando em um modo degradado, mas funcional, foi provado da maneira mais dramática possível durante o pouso da Apollo 11. O AGC não travou, ele se salvou, mantendo as funções mais críticas vivas. Essa filosofia de design resiliente é agora um requisito fundamental em qualquer sistema de computador onde a vida humana está em jogo. O sistema de controle de voo fly-by-wire, onde um computador atua como intermediário entre os comandos do piloto e as superfícies de controle de uma aeronave, tem suas raízes diretas no AGC. O AGC foi o primeiro sistema de voo digital fly-by-wire a ser usado. Antes dele, o controle era mecânico e hidráulico. O AGC provou que um computador poderia voar um veículo com uma precisão e capacidade de resposta que superavam as de um piloto humano, ao mesmo tempo em que permitia a intervenção humana quando necessário. Todo avião comercial moderno, de um Airbus A320 a um Boeing 787, voa usando sistemas de controle de voo digitais, cuja arquitetura é descendente direta do AGC. O legado do AGC também vive na forma como interagimos com sistemas complexos. A interface verbo-substantivo do DSKI foi uma das primeiras tentativas de criar uma linguagem homem-máquina que fosse concisa, poderosa e que funcionasse sob estresse. Ela ensinou aos designers que em situações críticas, menos informação, mas mais relevante, é melhor. A filosofia de design de interfaces de usuário em cockpits de aviões, em salas de controle industrial e até mesmo em interfaces médicas ecoa os princípios de clareza e foco em tarefas que foram pioneiros no DSKI. Após o fim do programa Apollo, a tecnologia do AGC continuou a evoluir. O conhecimento adquirido foi usado para desenvolver os sistemas de computador do ônibus espacial, que eram ordens de magnitude mais poderosos, mas que se baseavam nos mesmos princípios de redundância e confiabilidade. E a influência se estende até a era espacial comercial de hoje. Os computadores de voo de tripla redundância no foguete Falcon 9 da SpaceX são a encarnação moderna da filosofia de design do AGC. Múltiplos sistemas trabalhando em paralelo para garantir que nenhuma falha única possa derrubar a missão. O Apollo Guidance Computer foi uma máquina de seu tempo, um instantâneo de um momento único na história da tecnologia, onde o artesanato da memória de corda encontrou a produção em massa dos primeiros microchips.
Em poucas décadas, sua capacidade de processamento foi superada por ordens de magnitude. A calculadora em uma sala de aula de ensino fundamental hoje tem mais memória e poder de processamento do que o computador que nos levou à Lua. Mas julgar o AGC por suas especificações é perder o ponto. Seu verdadeiro legado não está em seus megahertz ou kilobytes, mas nos conceitos que ele provou. Ele provou que um computador digital podia ser confiável o suficiente para voar para outro mundo. Ele provou que um software bem projetado podia ser resiliente o suficiente para salvar uma missão do fracasso. E ele provou que a miniaturização, impulsionada pela ambição da exploração, poderia desencadear uma revolução tecnológica que mudaria a vida na Terra. O AGC foi o herói silencioso da Apollo. Ele não tinha a força bruta do motor F1, nem a presença icônica do módulo lunar. Mas era o cérebro, a inteligência calma e focada que, nos segundos mais críticos, quando a sobrecarga ameaçava destruir tudo, tomou a decisão certa. Ele nos ensinou que, às vezes, a parte mais importante de uma grande máquina não é o poder que ela tem, mas sua capacidade de decidir o que fazer com esse poder quando as coisas dão errado.